Pergunte para a pessoa do lado assim, você está em crise? Pergunta para a pessoa do lado aí, você está em crise? Diga para ela, há esperança para você. Não há uma pessoa aqui que não tenha experimentado um momento de crise em sua vida. Todos nós. Ficamos em crise por vários motivos. Vivenciamos crises por vários motivos. Estamos num país que vive uma crise sem precedentes. E vamos viver crises e crises e crises. Certamente muitas pessoas entraram em crise depois que a seleção perdeu lá nas quartas de finais, né? Muitos entram em crise porque o Flamengo perdeu hoje. Outros entram em crise por outros motivos. Cada um fica em crise por um motivo. A verdade é que as crises fazem parte da nossa vida. O problema é quando as crises se agudam. Elas vão se tornando tão agudas que elas nos roubam o principal que há na nossa vida. Se você ler esse texto, e você vai perceber aqui nesse texto, que é um momento de crise aguda vivido pelo povo de Samaria. Para mim, Deus estava de alguma forma tratando aquelas pessoas. Os sírios vieram e cercaram a cidade. E os sírios tinham uma forma de gerar crise na vida das pessoas. O que eles faziam? Eles cercavam a cidade, eles cercavam a comida, eles cercavam a água, eles cercavam tudo e deixavam a cidade ir morrendo aos poucos. Parecia um sadismo total, mas era isso que os sírios faziam para fazer com que a cidade se rendesse, se entregasse, as pessoas morressem e aí etc. E o texto bíblico fala que essa cidade estava cercada há 1 ano. 1 ano, você já pensou de cerco numa cidade? É tempo demais. E o que aconteceu? Aconteceu que a cidade foi definhando. E a situação foi ficando cada vez mais crítica. Que situação que estava lá? Primeiro, elevação do custo de vida. A cidade parecia o Brasil, mais parecido com Venezuela. Tudo disparava. E disparou de uma certa forma que uma cabeça de jumento se tornou o preço de um caviar. Como assim, pastor? As pessoas faziam tudo para comer uma cabeça de jumento, quando tinham. Mas mais do que isso, fezes de pombo se tornou o prato principal da cidade. Fezes de pombo, e era caro. Não era qualquer pessoa que podia comer, não. Então, houve um momento de colapso total. Eu vi a semana passada uma mulher com uma criancinha no colo, dizendo, nós estamos vindo para o Brasil, da Venezuela, porque não há comida na Venezuela. E não é só ela, há um grupo de venezuelanos que estão atravessando para aqui, para o Peru e para outros países da América Latina, porque o desespero toma conta das famílias, porque eles começam a perceber que a situação está entrando em colapso. Não é só a situação política, é a situação de subsistência. E ali naquele contexto, a palavra de Deus fala que a cidade estava em colapso. E é um colapso tão grande que chegou à desestruturação do ser humano. Que é isso, a desestruturação? É quando as pessoas começam a perder o tino. E naquela cidade, as pessoas começaram a perder o tino. Eles começaram a perder a perspectiva de vida. E lá pelas tantas havia uma mulher gritando, rei, ó rei, me socorre, ó rei, faz isso por mim. E sabe por que a mulher estava gritando rei? Porque ela tinha combinado com a outra comer os filhos. Elas estavam numa situação tão grande que agora elas tinham que partir para o canibalismo e a antropofagia. Tinham que praticar isso, porque não tinham mais o que comer. Então decidiram comer suas crianças. E aí, o texto bíblico fala que uma permitiu que o seu filho fosse matado e fosse almoçado e jantado. Mas a outra, na hora que foram fazer isso, ela não percebeu. Ela não permitiu o melhor. E não tendo permitido, que permitiu, estava revoltada. Então ela vai pedir ajuda do rei. A desestrutura dela chega até o rei. E o rei não tem o que dizer. O líder da nação, a única coisa que ele faz é rasgar suas vestes. Ele rasga as suas vestes, ele entra em colapso e ele diz, vou matar o profeta Eliseu. Tem gente que é assim. Na hora da crise, ele não tem esperança. Ele não tem solução, ele não tem alternativa. A única coisa que ele sabe fazer é se desconfigurar. Porque ele não tem o que oferecer. E a gente muitas vezes percebe nesse tempo que os discursos, muitas vezes dos nossos candidatos a presidente, se tornam assim meio água com açúcar, aquela coisa assim meio que não sabe o que fazer. O líder dessa nação também não sabia. Ele estava perdido. Ele não sabia o que dizer para o seu povo. A única coisa que ele sabia era encontrar alguém que fosse o responsável. E para ele era o profeta Eliseu. E ele manda então um recado para o profeta Eliseu, meio mal criado. E o recado é este: olha, fala para ele o seguinte, diga a Eliseu, está lá no versículo 32,
vedes como esse filho do homicida mandou tirar minha cabeça, olhai para vir o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora. Sabe por quê? Porque ele disse no 31, diga a Eliseu, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Sefate, ficar hoje sobre os ombros dele. É assim que nós vencemos as crises, é tirando a cabeça do outro do lugar, é soprando a vela do outro para que ela apague. Ou será que nós podemos vencer as crises pensando de outra forma? É interessante que eu observo aqui nesse texto que as pessoas que Deus vai levantar para vencer esse tempo de crise, esse tempo de miséria, esse tempo de elevação de custo, são pessoas que têm características diferentes daquelas que nós costumamos. Que pessoas são essas que Deus vai levantar para vencer essa crise lá do seu povo? Bem, a palavra de Deus diz que vão ser pessoas que vão surpreender. Pessoas que vão surpreender. A minha pergunta a você nessa noite é essa: Deus surpreende alguém através de você? Lá na sua casa as pessoas são surpreendidas pelo poder de Deus na sua vida? Lá no seu trabalho as pessoas são surpreendidas porque Deus está atuando no seu coração? Lá no seu negócio as pessoas são surpreendidas quando elas olham para você e veem a mão de Deus, o poder de Deus agindo? Quem são as pessoas que vão surpreender? São os heróis desse texto. E é interessante que os heróis desse texto não são os do cinema, não são os bem produzidos, não são aqueles que são poderosos, não. Os heróis desse texto são os leprosos. É uma coisa diferente. Herói leproso? São os heróis desse texto. São 4 homens. E esses 4 homens vão surpreender pela maneira como eles vão agir. O texto bíblico fala que os heróis desse texto não têm nada. Eles não têm um disco de Capitão América. Eles não têm uma espada poderosa. Eles não são Highlander. Eles não têm alguma coisa que eles podem. Não são super-homem, super-mulher, capa de escudo. Eles não desaparecem, eles não voam, nada disso. Os heróis desse texto não têm nada. Mas na Bíblia nós vamos encontrar pessoas que não têm nada sendo poderosamente usados por Deus. Tem 2 viúvas. Tem a viúva de Serepta que não tem nada, e tem uma outra viúva aqui de 2 Reis capítulo 4 que também não tem nada e que vai surpreender as pessoas. Via de regra, Deus está usando aqueles que não têm nada, porque o poder é dele, não é nosso. E é interessante nesse texto observar que esses heróis não têm nada. Eles não possuem dinheiro, eles não possuem ouro, eles não têm diploma, eles não têm absolutamente nada. Mas o que é que eles têm, esses heróis aí? Bem, eles vão surpreender porque eles têm atitudes. E quando nós temos atitudes, principalmente atitudes que são muitas vezes impulsionadas por Deus, aí a coisa muda. Muitas vezes nós estamos vivendo uma situação caótica no nosso país, porque muitos que poderiam mudar a história não estão dispostos a isso. E não querem, e às vezes a própria população não quer que a coisa seja mudada. A população muitas vezes quer uma perpetuação. Eu tenho falado sobre isso, e falei sobre isso ontem no Rio de Janeiro, na campanha de lançamento de missões nacionais, quando estava lá. Eu fico preocupado quando pessoas se propõem a ser líder do povo de Deus e diz que são candidatos do povo de Deus para a nação como presidente, e na hora de firmar a sua posição diz: não, eu não penso mais ou menos assim, eu estou a favor do que a maioria quer. E eu quero dizer uma coisa para os candidatos que estão aqui, para a igreja que está aqui: quem está a favor do que a maioria quer está contra o que Deus quer. Que via de regra, o que a maioria quer não é o que Deus quer. E aí a gente precisa de alguns Daniéis, de alguns José, a gente precisa de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que entre na fornalha morrendo ou não. A gente precisa de gente que abra as janelas e diz: vou orar, mesmo que o rei diz que vai me matar. A gente precisa de gente que esteja disposto a dizer não, mesmo quando todos estão dizendo sim. Por quê? Porque está de acordo com Deus. Estar de acordo com Deus não é fácil. A gente tem que pagar um preço. E esses aí vão pagar o preço para estar de acordo com aquilo que Deus colocou no coração. Então, que tipo de pessoas Deus vai usar para realmente mudar o cenário de uma cidade? Pessoas que vão surpreender. Mas vão surpreender pelo que Deus está fazendo na vida deles. O que mais? Essas são as pessoas que vão surpreender. É meio dedo, é meio orelha, é meio olho, é meio cílio, é roupa rasgada,
É pessoa que, mas esses aí, esses é que vão surpreender, porque eles vão chegar e vão chocar. Mas nós é que vamos lá salvar a cidade, é esses que vão surpreender. E talvez você esteja pensando, mas pastor, eu acho que não é bem assim. É bem assim, esses 4 vão surpreender a cidade de Samaria por sua atitude. Mas a palavra de Deus cita, será que tem outras performances desses 4? Será que tem outras condições que Deus vai gerar na vida deles? Sim, que tipo de pessoas que vão surpreender? Pessoas corajosas. Sem coragem não tem jeito, e a palavra de Deus diz que eles estão dispostos a enfrentar a realidade. Me chama muita atenção quando eles dizem assim, olha, nós vamos para o arraial do Sírio, vamos levantar e vamos. Interessante que eles conversam entre si. E eles têm disposição para ir para os sírios. Ir para os sírios é ir para a morte. Eles sabem disso, eles são 4, o exército de sírios são milhares. Mas eles têm coragem. E o texto bíblico diz, e a pergunta que eles fazem, nós vamos viver ou morrer? E é interessante que essa mesma pergunta, Sadraque, Mesaque e Abdinego fizeram também a Nabucodonosor. Nabucodonosor disse, eu ofereço a vocês para que vocês vivam, se vocês prostrarem diante da minha imagem. E aí eles disseram, nós não vamos prostrar diante da sua imagem. Se Deus quiser nos matar, nós vamos morrer. Mas se Ele quiser nos livrar, nós vamos viver. Quem decide é o Senhor. Para mim, a atitude desses 4 foi assim também. Se nós vamos viver ou morrer, nós não estamos preocupados. Se os sírios quiserem matar a gente, vai matar. Se não quiser, não vai matar. Mas nós vamos. Será que nós temos essa coragem, irmãos? Temos essa coragem para ir nessa perspectiva de que Deus é quem vai cuidar de nós. Não é o homem que vai nos impingir medo, não é o homem que nos vai fazer recuar, mas nós vamos nessa perspectiva. Esses 4 não cruzam os braços. Pelo contrário, eles estão com braços abertos diante da realidade. Há uma realidade caótica, eles não têm como fugir dela, e eles têm que ser a solução, e eles se propõem a ser a solução. Com coragem. Quem se propõe a ser solução tem que ter coragem. Vai tomar pancada, vai apanhar. Eu tenho certeza que os candidatos que estão aqui vão apanhar do povo, vão apanhar dos seus colegas, vão apanhar dos governantes, mas tem que ter coragem. Se não tivermos coragem, não avançamos. Deus trabalha com corajosos. Os covardes ficam no barco. Os corajosos põem o pé de fora do barco e dizem, estou indo, Jesus, o Senhor me chamou, eu estou indo. Mas os medrosos ficam lá dentro do barco, não vai dar, vai afundar, vai ficar... É verdade, porque esses medrosos nunca terão uma experiência de andar sobre as águas. O texto bíblico vai nos dizer que as pessoas que vão mudar a realidade do caos são pessoas que assumem riscos. E que pessoas são essas que assumem riscos? Bem, a palavra de Deus diz que a gente precisa entender, e é importante a gente entender isso, né? Nós somos o projeto de Deus para este tempo. Deus não tem outro projeto a não ser a gente. Deus não tem outro projeto para influenciar o mundo a não ser a sua igreja. Deus não tem outro projeto para influenciar a sua casa a não ser você. Deus não tem outro projeto para fazer a diferença na vida da sua família, a não ser você. Você é o projeto de Deus. A pergunta é, você está falhando ou você está sendo benção? Porque você precisa assumir riscos. E assumir riscos significa o quê? Se entregar de corpo e alma. O cristão é a proposta de mudança de Deus para o mundo. Mas que cristianismo é esse que eu estou vivendo? É o cristianismo que realmente realça o valor de ser um cristão? Gandhi disse, olha, no Cristo de vocês eu creio, mas no cristianismo que vocês vivem eu não posso crer. Está totalmente distanciado. Não tem nada a ver. E é importante a gente começar a pensar, será que eu sou a resposta de Deus para aquele que está sofrendo do meu lado? Será que eu sou a resposta de Deus para aquele que está sem esperança? Para aquele que está pensando em pular da terceira ponte? Para aquele que está sem alegria, sem paz, sem salvação? Eu sou a resposta? Sim, pode ter certeza disso. Agora, querido, pense numa coisa. Se você quer, de fato, assumir risco, você tem que estar disposto a enfrentar a oposição. Jesus enfrentou a oposição a ponto de ser morto. Oposição sempre haverá. E se você estiver com Deus, vai ter oposição. Porque o inimigo vai se opor a você. O diabo vai se opor à sua vida. A palavra de Deus diz que as trevas vão se opor. Mas a Bíblia não manda a gente fugir do diabo. Manda fazer o quê? Resistir o diabo. E ele fugirá de vós. É o diabo que tem que bater e retirar, não é você. Então, se você quer de fato vencer um tempo difícil, assuma riscos. E assumir riscos significa eu vou, porque se Deus é por nós, quem
será contra nós? Eu vou. Não importa o risco, não importa se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, não importa se meus colegas vão dizer que eu estou socialmente correto, politicamente correto, o que for correto, não quero saber, eu vou testemunhar, eu vou falar, eu vou fazer a minha parte, eu vou. Mas quem são as pessoas que vão mudar a história do caos? São as pessoas que decidem agir hoje. Os 4 tomaram uma decisão de agir naquele momento. Eles se reuniram, eles fizeram uma reflexão e eles então fizeram uma proposta de ida imediata. Não foi assim, vamos na semana que vem, vamos tirar uma comissão, vamos fazer um GT, vamos trazer para uma assembleia, vamos nisso, vamos aquilo. Não, eles disseram, nós precisamos ir logo. E eles tomaram a decisão imediata. A Bíblia fala que eles foram no crepúsculo. Isso significa, à noitinha, no final da tarde, eles tomaram a decisão e já foram. Era algo urgente, era algo que precisava fazer rápido. Mas quando você vai aqui para o texto bíblico e você percebe também, a palavra de Deus fala que quando Deus colocou o exército em fuga, Ele também colocou o exército em fuga de noite, no mesmo horário, no crepúsculo. Então há uma confluência daquilo que eles estão fazendo com o que Deus está fazendo. Eles estão agindo no crepúsculo e Deus está agindo no crepúsculo. Poxa, estão em sintonia com Deus, é verdade. Porque Deus quer isso, essa sintonia nossa com Ele. E quando nós estamos sintonizados com Deus, a nossa coragem, a nossa disposição, a nossa força, o desejo de fazer aquilo que Deus quer, Deus vai à frente e já vai agindo. E foi isso que Ele fez, Ele afugentou o exército no mesmo horário que os 4 se propuseram aí. Se propuseram aí, com ação corajosa, meter o pé na estrada e foram em direção ao acampamento sírio. Deus potencializou os seus passos. Na verdade, aquela ação dos leprosos foi uma ação orquestrada por Deus. Era algo que Deus estava fazendo, era uma ação de Deus na vida dele, era um mover de Deus. E a pergunta é, será que eu permito que Deus potencialize meus passos? Minha mente, minhas mãos, que Deus potencialize aquilo que eu tenho para a glória e o poder dele? É importante pensar sobre isso. Um pouquinho adiante, o texto bíblico diz que as pessoas que vão mudar o contexto, a situação de caos, são as pessoas que pensam no outro. Perceba que quando eles chegam lá, a palavra de Deus fala, eles chegam no arraial, não tem ninguém no arraial. Está tudo vazio. E naquela hora eles olham para os benefícios que Deus gerou na vida deles. Que benefícios foram esses que Deus gerou na vida daqueles corajosos, daqueles que assumiram riscos, daqueles que colocaram o pé na estrada? Que benefício foi? 3 benefícios pelo menos. Deus gerou abundância na vida deles. Eles chegaram lá, tinha um banquete lá. Comida que não acabava mais, bebida que não acabava, muita coisa. Deus gerou abundância. Eu quero dizer uma coisa para você, se você for na direção que Deus aponta, não vai faltar nada para você, porque nem no deserto faltou comida para Jesus. Ele foi na direção que Deus apontou, passou lá 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que logo depois vieram quem serviu ele? Os anjos. Não falta. Quando nós estamos na direção de Deus, não falta. O texto bíblico fala, e a palavra do Senhor fala, que Deus gerou também responsabilidade, consciência. A Bíblia diz que foram na primeira barraca, se saciaram, e aí viram ali roupas, viram ali ouro, prata, e o que eles fizeram? Esconderam. E por que esconderam? O raciocínio foi simples, nós somos leprosos. Nós somos pobres, na hora que alguém vir isso em nossas mãos, vai tomar de nós e nós vamos ficar sem nada. Então vamos esconder, esconderam. Entraram na segunda barraca e fizeram o mesmo. E se fosse na terceira, na quarta, na quinta. Só que Deus gerou consciência de responsabilidade. Espera aí, eu não trouxe vocês aqui para ficar escondendo coisa não, hein? Eu não trouxe vocês aqui para ficar amontoando as coisas aqui só para vocês, não. Não foi esse o propósito de vir aqui. A pergunta que eu faço a você que está aqui, por que você acha que você está aqui na terra? Para amontoar roupa, prata e ouro? Para amontoar na cada lugar que você passar, amontoar um pouquinho? É para isso que você está aqui? Não. Se você pensa que está enganado. Porque tudo isso que você esconder fica aqui. Você não leva nada. Eu conheci um amigo que ele
colocou bens, muitos bens, no nome de outro, durante o tempo que ele está aqui, e fazia isso porque não queria que o nome dele aparecesse, morreu, e então a esposa dele foi até esse outro amigo dele e disse: eu queria os bens do meu marido. E a mulher do outro disse para ele: que bens? Os bens que estão escondidos no nome dele. Ele disse: não, não tem bens nenhum escondido no nome dele. Todos os bens que nós temos estão no nosso nome. Tudo pertence a nós. E por mais que ela argumentasse, não conseguiu um centavo daquilo que escondeu no nome do outro. A pergunta é: será que eu estou escondendo não só bens, mas talentos, tudo que eu tenho? Eu estou indo de barraca em barraca escondendo? Deus gerou consciência. E é interessante que a consciência que Deus gera leva eles a uma conclusão. Ele diz: não é bom o que eu estou fazendo. O que eu faço é bom. O que eu faço tem a chancela de Deus. O que eu faço tem a aprovação do Senhor. Pessoas que pensam no outro precisam ter essa chancela. Eu estou pensando no outro mesmo. Eles disseram: não é bom o que nós estamos fazendo. Depois disseram: hoje é dia de boas novas. Ao invés de dar boas novas, eu estou aqui calado. E aí disseram a terceira coisa. Disseram: se nós nos calarmos, certamente algum castigo nos virá. Olha o temor de Deus no coração deles. Alguma coisa virá. Nós não vai sobrar nada da gente. A gente não veio aqui para isso. Nós estamos aqui para mudar a história. Aí a palavra de Deus fala que Deus gerou compartilhamento no coração deles. Será que eu estou disposto a compartilhar o que eu sou, o que eu tenho, a presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus na vida do outro? Mas a pergunta que eu faço para vocês agora: quando aqueles homens leprosos estavam na porta de Samaria, quem é que deu pão a eles? Não tinha pão na cidade. Quem é que deu a cabeça de jumento? Ninguém. Quem é que deu esterco para eles comerem? Não tinha ninguém que deu também. Quem é que deu alguma coisa? Ninguém. Quem ofereceu água? Ninguém. O que eles receberam na porta de Samaria? Nada. Talvez eu e você não iríamos lá, porque não recebemos nada. Mas não é nessa perspectiva que nós mudamos as coisas. Nós mudamos as coisas quando nós pensamos diferente. Quando nós pensamos só em nós, aí é uma coisa. Mas aqui é eles e os outros. Eles estavam olhando para eles e dizendo: nós somos miseráveis. Nós temos aqui as nossas mãos todas cheias de hematomas e etc. Mas e os outros? Os outros estão mais miseráveis do que nós. Porque pelo menos nós vamos viver, eles vão morrer. E eles vão morrer de fome. Quantas crianças tem lá? Quantos adolescentes? Quantos adultos? Quantos tem? Não é possível olhar para aquela cidade e ver uma cidade toda morrendo e a gente não fazer nada. E o pior é que eles não sabem que o inimigo correu. Eles estão achando que estão cercados ainda. Nós não podemos fazer isso. Irmãos, o inimigo já cercou muita gente. E o inimigo está cercando muita gente que está do nosso lado. E nós temos que avisar que tem um que é mais poderoso do que o inimigo, que é Jesus de Nazaré. E nós temos que levar a ele a esperança. O texto bíblico vai nos falar que tipo de pessoa que vão ser a resposta de Deus no tempo de caos. Pessoas que estão dispostas a se tornarem fonte da graça de Deus. O que é isso? Pessoas estão dispostas a se tornar fonte. Quero dizer uma coisa para você, olha para mim, por favor. Ninguém pode se tornar esperança na vida de ninguém se não tiver uma caminhada de fé com Deus. Não tem jeito. Aqueles 4 tiveram uma caminhada de fé com Deus. Eles foram em direção ao exército sírio pela fé. Eles não enxergaram nada, eles não tinham garantia de nada. A única coisa que eles sabiam, podiam morrer ou viver, mas foram pela fé. E eu quero dizer que se você não tiver caminhada de fé com Deus, você não gera esperança no coração de ninguém. Não tem como. Então é esse primeiro passo. Quer ajudar alguém? Quer ser fonte de graça na vida de alguém? Seja uma pessoa que tem caminhada de fé com Deus. E caminhada de fé com Deus significa não é agir pela vista, é agir confiado no poder do Senhor. É agir confiado que Deus está cuidando de você, que Ele está com a mão sobre a sua vida e que é Ele que está confirmando os seus passos todos os dias.
Mas o texto bíblico vai nos dizer ainda que não é possível ser esperança na vida de ninguém se você não tiver a experiência de milagre, do milagre de Deus na sua vida. Perceba que aqueles 4 receberam um milagre na vida deles. Eles estavam totalmente vencidos, sem comida, sem nada, iam morrer, mas houve um milagre. E eu quero dizer para você, guarde no seu coração, o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida é a salvação da sua alma. Não é encher os seus bolsos, não é tornar você o cara mais importante desse país ou do planeta, não. O maior milagre é a salvação da sua vida. E se você tem esse milagre no seu coração, você pode sim ser esperança para alguém. Você pode chegar para a pessoa e dizer: Deus fez um milagre na minha vida, pode fazer na sua também. E aí, meu irmão, aí a gente muda o cenário, porque aí a gente se transforma em fonte de esperança. Foi isso que esses homens fizeram. Eles disseram: Deus fez um milagre na nossa vida e a gente veio aqui compartilhar com vocês que houve um milagre. Agora, tem um terceiro aspecto muito importante para você se tornar esperança. Você tem que estar disposto a voltar. Voltar a Samaria era arriscar tudo também, porque os 4 voltariam lá. E quando eles chegassem lá, eles poderiam perder tudo o que tinham conseguido. Poderiam ser tomados, tudo que eles conseguiram. E o pior é que os 4 eram leprosos. E o que acontecia? O que acontecia com os leprosos naquela época? Os 4. O que ia acontecer com eles? Ainda iam ser alijados da cidade. Alijados significa, iam ser colocados longe da cidade, porque ninguém queria conviver com leproso. Não havia possibilidade de conviver com leproso. E agora? Eu volto ou eu fico no meu lugar? Porque eu olho tudo e não vejo perspectiva. Voltaram. E voltaram porque queriam ser fonte de graça na vida de alguém. Quando a gente volta, necessariamente não é para ganhar nada, não. É para derramar graça. E graça significa favor imerecido. Então eles voltam. E a palavra de Deus diz que quando eles voltam, eles chegam lá, anunciam. O rei não crê, porque era um rei incrédulo. Esse rei nunca poderia ser fonte de esperança na vida de ninguém, porque ele não cria. Ele não cria que Deus ia fazer. O profeta Eliseu disse: amanhã Deus vai resolver o problema. Ele disse: que Deus vai resolver o problema? A fé dele era como a do capitão. Nem que Deus colocasse janela no céu todo, haveria solução para esse problema. Era uma fé morta. Era uma fé inexistente, era uma fé raquítica, era uma fé que só podia agir na vista. Era um rei que não cria. E os 4 estão lá dizendo: mas nós, olha aqui as roupas. Eles não mostraram as joias, mas eu imagino eles mostrando as roupas, eles mostrando as coisas e dizendo: olha, de fato, eles... Aí o rei disse: não, eu sou estrategista, eu sou um cara inteligente. Eles fizeram o seguinte, eles saíram do lugar, eles estão escondidos nas montanhas. Quando a gente for lá, com sede ao pote, e a gente chegar lá e começar, aí eles vão vir, vão cercar, vão matar a gente e ainda vão entrar na nossa cidade. Esse foi o raciocínio do rei, porque ele não conseguia ler do que Deus estava fazendo. Ele só conseguia ver do ponto de vista terreno, era só assim, ó. Ele não olhava assim. E então, alguém deu uma dica para o rei, disse: por que o senhor não manda alguém lá? Só tem 5 cavalos. E os 5 cavalos estão morrendo. E se a gente mandar os 5 cavalos, não vai ter mais nada para comer, porque os cavalos é o que o rei ia comendo. Só tem os 5. Manda os 5 cavalos lá. Manda 2 carros. Manda, rei. E ele teve que ter coragem para mandar os 5 cavalos. E ele mandou. E ele falou para eles: vão lá e vejam. E corra atrás, vai atrás do exército. E quando aqueles homens vão com medo, porque eles não vão como os 4 leprosos, eles vão com medo de morrer, eles vão querendo voltar, eles vão olhando para trás, eles vão sem querer pôr o pé de fora daquela cidade, porque esses homens não estão motivados como esses aqui. Mas eles serão surpreendidos, porque eles vão ver coisas no caminho que estão largadas, jogadas fora e etc. E aí a Bíblia diz que eles voltam e anunciam o rei: é verdade, os 4 homens são demais, esses 4... eles deveriam ter uma estátua na nossa cidade. Esses 4 deveriam ser condecorados. A gente não vê hora nenhuma ninguém agradecendo os 4. Os 4 não fizeram mais do que a obrigação deles. Eles não estavam ali para isso. Eles estavam ali para derramar graça na vida da cidade. E a Bíblia diz que quando o rei então anuncia que o povo pode sair até o arraial do Sírio, o capitão incrédulo fica na porta para controlar a saída do povo. E o povo está tão faminto,
que passa por cima do capitão. Ele vê, mas ele não consegue comer, porque ele blasfemou de Deus e falou que ainda que o céu se enchesse de janela, Deus não era capaz de fazer o que dizia. E eu quero dizer para você que Deus faz muito mais do que Ele diz. Ele é capaz, sim. E Ele pode fazer, sim. E vai além do que eu possa imaginar. Muito mais. E eu quero terminar nessa noite essa palavra dizendo para você, e eu queria que você guardasse no seu coração, naquela cidade, Maurício, me ajuda aí, por favor, passar o slide. Naquela cidade, o mais importante naquele dia, o mais importante ali naquela cidade, não foi a fome que Samaria enfrentou, nem as suas consequências, que foram terríveis, terríveis. As consequências foram as piores que vocês possam imaginar. Gente comendo gente se tornando canibal. Foram as piores, mas o mais importante ali não foi isso. O mais importante não foram as decisões tresloucadas de um rei perdido, não. O mais importante ali foram as pessoas que se permitiram ser usadas por Deus. Quem eram essas pessoas? Os 4 leprosos. Eles foram as pessoas mais importantes. Eles foram centrais no projeto de Deus para salvar aquela cidade. Porque eles se colocaram nas mãos de Deus. E por que eles se colocaram nas mãos de Deus? A Bíblia diz, por alguns motivos. E eu quero que você leia os motivos para mim. Leia o primeiro motivo. Você pode falar isso para a pessoa que está do lado? Saia do comodismo. Quer vencer a crise? Quer vencer a dificuldade que você enfrenta? Quer vencer o pecado? Quer vencer as mazelas? Saia do comodismo. Os 4 poderiam muito bem ficar quietinho ali e não fazer nada. Mas eles saíram do comodismo. Você está acomodado existencialmente, espiritualmente, você está acomodado financeiramente, saia do comodismo. Senão você não vai fazer diferença na vida de ninguém. E muito menos vai poder ser usado por Deus. Mas eu aprendo nesse texto também uma segunda lição. Leia para mim aqui. Você pode falar isso para a pessoa do outro lado? Assuma riscos com coragem. Uma coisa é assumir riscos. Outra coisa é assumir o risco com coragem. Eu acho que eu vou ver o que dá. Eu vou jogar no bicho. Jogar no bicho não é risco, é loucura. Né? Eu vou assumir risco com coragem, mas eu vou assumir risco orientado por Deus. Eu vou pôr o pé para fora do barco. Eu vou fazer, eu vou ter coragem. Eu vou pôr lá. Jesus falou que é para ir, eu vou. Eu vou. Jesus não falou que é para ir, então eu vou. Jesus não falou que é para entregar os 5 pães e 2 peixes, então eu vou entregar. Jesus vai multiplicar, não sei, mas eu vou entregar. Não sei se vai sobrar pão para mim, mas eu vou entregar, porque Ele falou. Você assume riscos com coragem, guiado por Deus, não é guiado pela carne não é guiado pelo braço não, é pela carne. Não é na carne. A Bíblia diz, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Não é o varão que confia na carne. Mas a palavra de Deus ainda nos diz, leia. Se você não crê que Deus pode agir, não vá. Se você não crê que Deus pode pôr um exército em fuga, não vá. Se você não crê que Deus pode mudar o cenário, não vá. Agora, se você crê que Deus pode fazer todas as coisas, pode botar a mochila nas costas e ir. Vai com coragem, vai com fé. Porque enquanto você está indo, Deus também está agindo. É no crepúsculo, é na manhã, é à noite. Porque Ele age concomitantemente com a sua fé. Ainda, olhando para esse texto, eu descubro que Deus deseja o quê? Você pode falar isso para a pessoa que está no banco de trás? Torne-se fonte da graça de Deus. Você é fonte da graça de Deus? Pastor, mas ele não merece. Mas é por isso mesmo que você tem que ser fonte da graça de Deus. Pastor, mas aquelas pessoas são ruins demais. É por isso mesmo que Deus precisa que você seja a fonte dele. Deus quer que você seja fonte da graça dele. Exale o bom perfume. Deus deseja isso.